Vai dar certo. Vamos tomar. Shalom, Mashlum Ha, ou seja, paz, como você está? Maravilha! Estamos juntos para a nossa segunda aula, do nosso curso teológico especializado em liderança cristã. Bem, a aula de hoje, ao meu ver, é uma aula muito top, uma aula muito especial. Não que eu não gostei da primeira aula, mas era a introdução ao assunto. Nós vamos continuar estudando. As minhas orientações, vamos começar nosso estudo então. Faz o seguinte, você pode dar uma pausa nesse vídeo, tá bom? Espero que você aceite, a sugestão aí. Vai lá, pegue caneta, pegue caderno e papéis para anotação, a sua Bíblia, e assim nós vamos estudar, tá bom? Aliás, você quer ter bons resultados no seu estudo? Faça assim. A partir de hoje, crie hábito diariamente. Ali está um relógio, Hábito que eu estou falando é de estudar todo dia naquele mesmo horário. Pastor, eu tenho tanta vontade de ler, pastor, mas a minha dificuldade com leitura, o senhor não tem ideia. Se eu leio 5 minutos, isso me dá sono, ok? Não sei se você já foi sedentário. Sedentário, que eu digo de nunca fazer exercício, de não sair, de andar pouco a pés. Aí você diz assim, não, preciso mudar meus hábitos, eu vou na academia. Aí você vai na academia e volta quebrado. No segundo dia você volta dolorido. No terceiro dia você volta moído. Aí você volta, nunca mais, desiste da academia. Porque o corpo não está acostumado, certo? Mas quando você vence esse terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, uma semana que as dores do corpo começam a aparecer e você vai todo dia naquele horário lá na academia, o seu cérebro começa a produzir a endorfina, a sensação de prazer no exercício físico, e pensa que não, você começa a ter exercício físico tranquilamente, e depois de um ano fazendo academia, você sente falta se você não tiver exercício físico. Pois é. Permita-lhe dizer que a leitura, ela é a massagem do cérebro, ela é a academia para a mente. E é claro, quando você é sedentário na leitura, não tem esse costume, quando você lê os primeiros 5 minutos, você fica exausto, dá sono. Não é demônio não, tem crente que diz assim, é porque, pastor, eu acho que o diabo, Uma vez eu vi numa igreja, o Espírito Santo, que não se engana, revela que aqui tem 3 pessoas, que quando você começa a ler a Bíblia, vem um sono terrível, porque o diabo começa a lhe abanar com um leque do inferno e... Desculpa, brincadeira, mas é verdade, eu não estou inventando não é piada, eu vi isso, eu corto meu pescoço, mas eu não vou dizer o nome da igreja. Pois é natural, ainda mais se a Bíblia é um livro de letras pequenas, seu cérebro não tem costume de leituras, vença aí com dificuldade, leia meia hora por dia, você vai ver que é difícil, depois de um mês você vai ser viciado em leituras. E como eu, se pegar para ler meia-noite, 1 da manhã, poxa vida, acabou o sono e eu vou ter que ler até o dia amanhecer, tá bom? Então vença isso. Pegou papel, caneta, Bíblia, caderno, tenha costume de fazer todas as suas anotações. Cada vez que você escreve, você está melhorando a sua memorização. Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo sobre liderança cristã. Bem, as pessoas estão animadas, dizendo, pastor, eu quero estudar liderança porque vou ser um bom líder, agradável, o povo da minha igreja vai amar e a minha igreja vai crescer. É provável que com uma boa liderança a igreja cresça, porém, se você quer fazer todo mundo feliz, não seja um líder, tá bom? Venda sorvetes. Se você quer fazer todo mundo feliz, não seja líder, venda sorvetes. Ter uma boa liderança não significa agradar a todos, tá bem? Então, mas a nossa aula hoje, ela vai estar baseada em princípios e fundamentos sobre liderança cristã. Princípios e fundamentos sobre liderança cristã, tá bom? Então, lembrando que depois de assistir esta aula, é muito importante o seu comentário no vídeo, para mim saber que você está participando, tá bom? Liderança cristã. No mundo há 3 tipos de pessoas. Primeiro, existem as pessoas que não se movem. Anote aí 3 tipos de pessoas. Número 1, pessoas que não se movem, Número 2, existem as pessoas que se movem.
E número 3, existem as pessoas que movem os outros, né? As que movem os outros. Estou falando no mundo. Agora, na igreja também tem aqueles que movem os outros. Porém, precisam ser preparados a fim de desempenharem melhor o ministério da liderança cristã. Quando Paulo fala assim para Timóteo, desperta o dom que há em ti, ele está falando que é possível nós despertarmos as habilidades que Deus nos deu. Por exemplo, tem pessoas que cantam, só não tem prática de cantar, mas Deus deu para ele a possibilidade, o talento, o dom. Agora, quando ele canta bastante, ele desenvolve, tá bom? Então, desperte o líder que há em você. Vamos lá? Falando de fundamentos e princípios para a liderança, o número 1, bons líderes são uma dádiva divina. Dádiva é dom, dádiva é presente. Então, eu quero dizer que bons líderes são dons de Deus, ou bons líderes são presentes de Deus. Bons líderes são dádivas de Deus. Observe que eu não estou dizendo que líderes é uma dádiva de Deus, eu estou dizendo que bons líderes são uma dádiva, tá bom? Bons líderes, a diferença de líder para bom líder. Porque existe líder, mas nem todos, essa imagem aqui diz muita coisa, certo? Nem todos têm a sua vida pautada na palavra, nem todos andam pelo caminho da verdade, nem todos passam pelo Calvário, nem toda liderança é pasto verdejante para alimentar o rebanho. Pois é. Você já ouviu muito de pessoas ficarem irritadas porque fulano tirou gente da igreja, levou gente, sabe? Eu acho interessante, eu tenho alunos de lá, né? Deixa eu falar um pouco. Eu acho interessante o sistema assembleiano do estado de Rondônia. Me permita usar uma liderança como exemplo. Tem cidades em Rondônia que você vai andar 500 metros, no máximo 1 quilômetro, para chegar em outra igreja, congregação do mesmo ministério. E constantemente é uma rotatividade de troca de pastores, né? O pastor não fica ali por muito tempo. Tem vezes que troca pastor 2, 3 vezes por ano. E o pastor, às vezes, ele sai de um bairro aqui e ele é transferido para um outro lá. E uma família acompanha, o pastor mudou para lá, eu vou mudar também. E não tem essa de ficar brabo. Porque se for reclamar para o presidente, sabe qual é a palavra do presidente? Sabe por que a família foi? É porque ele conquistou a família gosta dele. Você está sendo mudado de outro canto e vindo para cá. Você está trazendo quem? Quem que gosta de você? Então, se alguém segue aquela liderança é porque simpatiza com ela e porque dá certo com ela. Então vamos parar com essa murmuração, porque está roubando ovelha do meu pasto. Roubando ovelha do meu pasto. Porque tem pessoas, irmão, me perdoe a expressão, mas o mundo hoje está cheio disso. Tem pessoas que não tem um pasto assim, verdejante, só consegue dar capim seco para a ovelha. Aí ele quer colocar óculos verde na ovelha e a ovelha vê o pasto tudo seco, mas a ovelha fica vendo verdinho, né? Só que é comendo aquele negócio sem sabor. Depois ela chega na beira da cerca e ela vê lá que parece que ainda que é verde do lado de cá, mas o verde de lá é quase preto, é mais escuro. E uma hora que ela prova, ela vê que é suculento e gostoso, tu acha que ela quer continuar comendo capim seco? Então tenha a sua liderança pautada na palavra. Caminhe por veredas corretas, pelo caminho da justiça, tá bom? A senda da verdade, e passe sempre ali, na sombra do Calvário. Tenha a sua liderança pautada na palavra de Deus. Então, você precisa entender que bons líderes é uma dádiva divina, presente de Deus para a igreja. Ele disse: eu vos darei pastores que vos apacente segundo o meu coração. Bem, segundo princípio e fundamento para uma liderança cristã eficaz, nós precisamos entender que Deus procura líderes. Deus procura líderes. Parece um paradoxo, né, dizer que Deus procura, porque o Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces o meu assentar,
o meu levantar, de longe tu entendes os meus pensamentos. Sem que a palavra me chegue à língua, o Senhor conhece todas. Aí diz assim: para onde eu me irei do teu espírito, para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu descer e fizer a minha cama no mais profundo abismo, tu estás também. Se eu tomar as asas da alva e voar até a extremidade do mar, até ali tu me guiarás e a tua destra me sustentarás. Se eu disser para que de fato as trevas me encubram, para que eu me esconda na escuridão, para ti luz e treva, a mesma coisa. Não dá para se esconder dos olhos de Deus. Porém, agora vem o pastor dizer, o professor falar no curso de liderança, que Deus procura líderes. Pois é, Deus procura. Deus procura. Por exemplo, só para você ter uma ideia, Deus procura líderes. E o líder que Deus procura é diferente do padrão estabelecido pela sociedade. Deus está procurando alguém que tenha uma bacia de água. Deus está procurando alguém que esteja disposto a colocar o avental e usar uma toalha. Deus está procurando alguém que esteja disposto a tirar as alparcas de um pé cansado de um viajante e oferecer alívio, alento, descanso, segurança, hospitalidade. Deus procura líderes. Se você colocar uma placa, ou se o pastor anunciar na igreja, dizendo que nós estamos precisando de obreiros, vai aparecer talvez algum. Se colocar um anúncio na internet, contrata-se pastor, você não tem ideia do quantos vai aparecer. Agora coloca lá, procura-se servo. Tá? Deus procura líderes, mas o anúncio é esse: procura-se líderes segundo o coração de Deus. Como assim líderes segundo o coração de Deus? Yehezkel, profeta Ezequiel, no capítulo de número 22, no versículo de número 30, ele disse, isso é Deus falando: eu busquei dentre eles um homem, busquei procurei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Olha Deus dizendo: eu busquei, mas a ninguém achei. Busquei, quer dizer, procurei, a ninguém achei. Quando Deus disse que eu procurei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu fui no templo, eu procurei entre os sacerdotes e eu não achei. Eu procurei entre os levitas, eu não achei. Procurei entre os profetas. Cadê os profetas? Aí Deus toma a decisão e Deus sai do templo e Deus vai no palácio. E quando Deus chega lá no palácio, Ele procura entre os reis, procura entre os príncipes, procura entre os sábios um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. E Deus diz: eu não achei. Veja bem que os Salmos de número 101, Salmo de número 101, no versículo de número 6, a Bíblia está dizendo, e é Deus falando: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Tá? Dá uma versão, a Revista Corrigida diz: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Tá? Ou os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que se assentem comigo. E o que anda num caminho reto, este me servirá. Quando a Bíblia está dizendo: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra para que se assentem comigo, Deus está procurando. E sabe o que é para que se assentem comigo? Deus está dizendo: eu gosto de formar conselho de liderança, de pessoas que se assentem comigo. Anote aí, por favor, a palavra cognoscibilidade. Me perdoe por não ter colocado ela no slide. Cognoscibilidade, C-O-G-N, tá bom? C-O-G-N-O, cognoscibilidade. Veja bem, o que é cognoscibilidade? Deus é cognoscivo, não é, Deus é cognoscível, não é nocivo, é nocível. Deus é cognoscível.
E nós também somos cognoscível. Talvez a palavra cognoscível ou cognoscibilidade seja um tanto exacerbadamente estranha para você, mas deixa eu lhe dizer de como que nós somos cognoscível e nós herdamos isso de Deus. Você conhece o pastor Salmão? Ah, conheço. Ah, você conhece? Por que você me conhece? Não, porque ele já veio aqui. Porque eu sou seguidor dele na internet. Eu acompanho as ministrações dele. Eu gosto dos seminários do pastor Salmão. Ah, ele já esteve num almoço na minha casa. E houve um tempo que eu comia muito, né? Meu Deus do céu, eu comia demais. Desse tamanhozinho, né? Desse tamanhozinho. Cheguei a 99 quilos. Misericórdia, tá dando trabalho até. Mas eu perdi, graças a Deus, 32 quilos. Sofrimento, mas perdi. Bem, nem tudo é ruim no sofrimento. Pois é, mas você me conhece. Você conhece o meu nome, talvez de onde eu sou, onde eu já morei, um pouco da minha história. Mas nem todo mundo conhece a gente de verdade. Né? Nem todo mundo conhece de verdade. Às vezes a gente mora décadas com uma pessoa para depois descobrir que não conhece a ela. A cognoscibilidade é a entrada que nós damos para que outras pessoas nos conheçam. Entende? Você pode ser amigo de muita gente, mas não é todo mundo que você traz para a sua casa. Não é todo mundo que se assenta na sua mesa. E ainda tem uns que se assentam na sua mesa. Mas não é todo mundo que tem a convivência contigo, que você consegue falar desarmado, né? Você consegue falar desarmado. Pessoas que conhecem as suas virtudes e também conhecem os seus defeitos. Não é todo mundo. Não é todo mundo que você coloca no seu carro e diz: vamos passear comigo, vamos para a chácara, vamos para a praia, vamos viajar juntos. Não é todo mundo que você diz assim: não, tem liberdade, você precisa, entra lá no meu quarto. Não é todo mundo, com todo mundo que a gente faz isso. E Deus é cognoscível. Você já conhece a Deus? Já te apresentaram o Senhor Jesus Cristo? Já. Agora você conhece a Deus. Mas seja sincero, você conhece Deus totalmente? Pois é. Uns conhecem mais, outros conhecem menos. Isso está no talit que eu coloco como jugo no meu ombro para orar toda manhã. Está escrito, ainda que em hebraico, mas está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Porque conhecer a Deus é um processo. E não é todo mundo, não, que Deus toma pela mão e diz: vem comigo, porque eu vou te levar às salas secretas do meu coração. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Eu vou te levar às salas secretas do meu coração, eu vou te revelar os meus segredos, eu vou te falar dos meus mistérios. Não é todo mundo. Eu me lembro que quando eu tinha os meus 14 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia 8 vezes. 8 vezes. Me perdoe. E eu, com 14, 15 anos de idade, eu tinha costume de mandar um papelzinho no culto, para o púlpito, no culto de ceia, e dizendo: o irmão Salmão oferece esse culto em ação de graça, por haver concluído a leitura da Bíblia pela 5ª vez. E às vezes no mês seguinte estava lá o papelzinho: irmão Salmão oferece esse culto de ação de graça por haver concluído a leitura da Bíblia pela 6ª vez, 7ª vez, 8ª vez. E era comum eu ler a Bíblia em 30 dias, e 27 dias, 29 dias. Entende? Quando um dia que, por ter concluído a leitura da Bíblia pela 8ª vez, eu me lembro que, não tem nada contra o presbítero, tá, irmãos? Até porque eu já fui. Mas eu me lembro que
eu fui cercado por um grupo de pescoço dessa grossura, de barriga desse tamanho, e eles me encurralaram e eles queriam me matar. Eu era um menino de 15 anos de idade. Para com essa palhaçada. Eu falei, mas que palhaçada? Todo mês você diz que concluiu a leitura da Bíblia. E eu não concluí não. É impossível ler a Bíblia dos anos que você leu. Comecei a rir e falaram que eu estava endemoniado, porque eu falei, um bando de velho preguiçoso, que nem vocês, que não tem vergonha na cara de dizer que ama a palavra de Deus e nunca leram ela toda. Se vocês não leem, agora vocês querem dizer que eu não leio, quer dizer que eu sou da mesma laia de vocês? Porque cá entre nós, irmãos, eu sei que nem todo mundo tem a disposição que a gente tem, nem todo mundo tem as habilidades que a gente tem, ou o mesmo amor, sei lá como você queira conotar, mas nem todo mundo é igual. Tudo bem? Eu até entendo. Agora, seria errado eu exigir que você seja igual a mim, que você estude o tanto que eu estudo, seria errado. Entende? Mas errado também é você querer me reprimir e dizer que eu sou gabola, que é conversa, que eu não me dedico e que eu sou que nem você, preguiçoso. Pelo amor de Deus, não dá. Entende? Então, aquele texto que todo mundo conhece, Jeremias 33:3, que é: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes é que está oculta. Coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é ler a Bíblia em consagração. Se você não sabe disso, permita-lhe passar essas dicas. Ler a Bíblia em consagração é diferente. E existe, eu estou falando da cognoscibilidade, que Deus toma alguns pela mão e leva em salas secretas que Ele não leva a todos. Tem vezes que Deus só leva aqueles que Ele vê que realmente quer, ou seja, a pessoa que mostra que quer, que se sacrifica. Houve um homem no Brasil, o pastor Alcebiades, que leu a Bíblia por mais de 200 vezes. Entende? Meu amigo, o pastor Gesiel Gomes, tem o Novo Testamento memorizado. Meu mentor ministerial, pastor Antônio Monteiro, já leu a Bíblia 83 vezes, em quem eu me espelho, né? Eu tenho 39 anos e li, porque esse ano eu completo 40, eu li 40 vezes. Dia 13 de janeiro eu terminei a leitura. Quando eu for completar 41, naquele ano eu completo 40 hoje, porque hoje eu estou dedicando mais tempo para estudo. Então, de 1º de janeiro até o dia 13 de março, 1º de janeiro a 13 de março, eu terminei a leitura da Bíblia. Então, eu quero lhe dizer que é possível você vencer essas barreiras, e Deus está procurando alguém que realmente se coloque na brecha, alguém que quer. E quando eu estou dizendo da cognoscibilidade, eu me lembro que eu tenho dislexia, né? O que é dislexia? Pelo fato de trabalhar muito com texto em hebraico, e o hebraico a gente lê ao contrário, a gente lê o hebraico da direita para a esquerda, certo? A gente lê o hebraico da direita para a esquerda. E então tem vezes que eu pego em português e sem querer eu estou lendo da direita para a esquerda, as besteiras da minha mente, coisa que eu não falo para ninguém, estou falando porque estou em aula. Mas é normal eu chegar dentro de um avião e chegar lá no número 21, na poltrona, e a pessoa querer me tirar da poltrona, e às vezes eu fico bravo, não, porque aqui é o meu lugar, não, o meu também. Aí tá, para resolver, vamos chamar a aeromoça. A comissária de bordo vem, aí ela pega o meu bilhete e diz: senhor, o senhor está na 21. E eu disse: mas o meu está aqui, ó, não é 21 não, senhor, o seu é 12. Ou vice-versa. É porque 12, mas se ler ao contrário é 21. Isso é uma dislexia. Mas eu não tenho dificuldade, entende, de pegar um texto como esse e começar a ler ele de frente para trás. Claro que são palavras esquisitas. Mas um dia eu falei: eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia de ponta cabeça.
coloquei a Bíblia de cabeça, não é eu de ponta cabeça não, é a Bíblia. Coloquei a Bíblia de cabeça para baixo e li a Bíblia todinha uma vez, de cabeça para baixo. Uma vez eu tomei um propósito, eu falei, vou ler a Bíblia de joelho. Alguém, quando ficou sabendo disso, eles fizeram uma reunião e me cercaram. Essas loucuras suas, isso não é normal. Você disse que leu desse tanto, não sei por que eles fazem essa boca chata para falar, né, irmão? Você disse que leu desse tanto. E agora tem um negócio de ler a Bíblia de joelho, ler a Bíblia de cabeça para baixo. Você é louco, tá ficando doido. Eu tô ficando doido. E tu que é normalzinho, né? Nem sentado no sofá tu nunca leu. Tu nunca leu a Bíblia nem normalzinho de cabeça para cima e tá reclamando de mim que li de ponta cabeça. E o doido sou eu, tá? Irmãos, os olhos de Deus estão procurando, eles estão sobre os fiéis da terra. Deus ama montar conselhos de liderança. Ele procura, olha, para que se assentem comigo, e o que anda no caminho reto, esse me servirá, tá bom? Então, é fácil ser líder? Não, não é fácil ser líder. Até porque, olha, o terceiro princípio ou conceito de liderança, para uma liderança eficaz, antes de você querer liderar os outros, o que está escrito aí? Isso mesmo, lidere você mesmo. Antes de liderar os outros, lidere você. Como liderar você? Quando você estiver sozinho, está trancado, não tem ninguém lhe vendo, lidere os seus pensamentos, tá bom? Quando você estiver em público, lidere sua língua. Quando você estiver entre amigos, lidere o seu comportamento. E lidere você mesmo. Tiago, ele nos traz algo tão pesado sobre isso, e eu tenho certeza que ele só quer falar mesmo das responsabilidades. Não é que ele está querendo nos proibir a liderança, de maneira nenhuma. Não é que ele está querendo dizer que nós não somos chamados para isso. Mas o capítulo 3 inteiro, ele vai dedicar a este assunto, sobre liderar você mesmo. Ele já começa dizendo assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, não assumam essas posições para liderar os outros. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ele vem dizer que se alguém consegue dominar a sua própria língua, este tal é varão perfeito. No versículo 7, de Tiago capítulo 3, ele diz assim: porque toda a natureza, tanto de bestas feras, quanto de répteis, como de animais silvestres, ou de bestas marinhas, toda a natureza se amansa e tem sido domada pela natureza humana, mas a língua nenhum homem é capaz de domar. É um mal que não se pode refrear e é cheia de veneno mortal. Meu Deus do céu. Eu tenho uma pregação no YouTube de uns 10 anos atrás, o nome dela é Inflamados pelo Inferno, tratando sobre a língua. É bom esse desejo, aspiração de liderança, mas antes de querer liderar os outros, lidere você mesmo. Lidere você mesmo, tá bom? Pastor, mas o que é liderar na verdade? Eu fiz até uma anotação aqui. Liderar é ajudar a descobrir o potencial adormecido. Liderar é ajudar a descobrir a vida abundante em Cristo. Liderar é ajudar a ver novas possibilidades. Liderar é apoiar, é encorajar. Liderar é elevar a autoestima das pessoas. Liderar é ajudar a pessoa a eleger ou escolher Deus, a sua fonte de valor pessoal. Liderar é andar junto. Liderar é discipular. Fica tranquilo que eu vou mandar para você que está no grupo do WhatsApp, tá? Se você não está ainda, procura dentro do nosso grupo. Irmãos, ande dentro desse grupo do Facebook, veja as postagens que estão sendo postadas, tá bom? E aí tem um link, entre no grupo do WhatsApp, vou mandar o PDF da aula com todos os slides e ainda
algumas páginas de um livro do nosso curso de liderança. Na verdade, eu vou mandar para vocês esse livro, só vou mandando gradativamente, mas o livro, quase 200 páginas, que eu escrevi o livro inteiro. Então, antes de querer liderar outras pessoas, lidere você mesmo, tá bom? A essência da autoliderança. Pois é, essência da autoliderança. Esse auto aí vem de você mesmo, tá bom? Qual a essência da autoliderança? O maior desafio do líder é trabalhar a si mesmo, de dentro para fora. De dentro para fora. Tem pessoas que elas pensam que elas vão se tornar um grande líder porque vão fazer grandes obras. E não é. Pessoas fazem grandes obras porque são grandes líderes. Tá bom? Jesus não disse assim, eu vou apacentar um grande rebanho. Não, ele disse, eu sou o bom pastor. Tá? Jesus não disse assim, eu vou fazer um caminho longo. Não, ele disse, eu sou o bom caminho, eu sou o caminho. Ele não disse assim, eu vou falar a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Entende? Jesus não disse simplesmente, eu vou fazer vida longa ou vou dar a vida. Ele diz assim, eu sou a vida. Veja a expressão, eu sou. João Batista afirmou que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Pai falou a respeito de Jesus, este é o meu Filho amado. Então, quem você é? A essência da autoliderança, ela está dentro de você. Eu sou. Quem você é publicamente? Quem você é quando você está numa cidade onde ninguém te conhece? Quem você é quando você está sozinho? Entendeu quando eu disse no tópico anterior que o maior desafio do líder é liderar a você mesmo? Então, é a mesma coisa de pessoas que eu já vi muito isso eu já trabalhei em locais onde tinha câmera, né? E às vezes eu, como chefe, eu tinha acesso à câmera. Aí tem pessoa que na frente dos outros ele vai lá e pega o copo bonitinho, ele serve para beber água. Agora quando ele está assim, ó, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, ele pega a garrafa lá na geladeira, ele vira na boca. Aí eu chego na sua casa, ô pastor, quer água? Aí vai, pega o copo, vai para me servir. Mas quando você estava sozinho, bebeu na boca. Está repreendido, demônio. Você está entendendo? A essência da autoliderança, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Seja líder. Não estou dizendo que você vai ser perfeito. Aprenda com seus erros. Cada vez que falhar, que a consciência diga, eu devia ter feito diferente. Comece a se policiar, tá bom? Vai dar certo. Quinto princípio, ou fundamento, no assunto liderança cristã, é a essência da liderança de outras pessoas. A verdadeira grandeza, a verdadeira liderança, não é alcançada em conseguir a sujeição das pessoas ao nosso serviço, mas e sim mediante a nossa consagração ao serviço, das pessoas. Tá? Então, a liderança no Novo Testamento não significa brilhantes realizações públicas, nem personalidade de palco, mas sim serviço humilde ao grupo. Alguns líderes podem servir a palavra e outros podem servir as mesas, mas todos são líderes, tá bom? Um serve palavra, outros servem as mesas como garçom, mas todos são líderes. Então, a essência da liderança de outras pessoas, sirva a elas, não queira trazer elas à sua sujeição, à sua submissão.
Tem pessoa que diz assim, comigo é assim, irmão, se escreveu, não leu, o pau comeu, porque Deus me colocou aqui como líder e aqui é do meu jeito. Você já ouviu isso? Não vai marcar o nome do pastor no comentário, pelo amor de Deus, mas você já ouviu isso, tá? Então, lidere outras pessoas. Você sabe por que a maioria das igrejas hoje é como uma rodoviária? Você já viu quantas pessoas passam por uma rodoviária? Só que é o mesmo tanto de gente que chega, é a mesma proporção que sai. Nós precisamos fechar a porta dos fundos, não só o canal do YouTube, tá? Precisamos fechar a porta dos fundos na igreja. Nossa igreja ela tem que receber mais do que dispensar. Tem igrejas que eu prego nelas há 10 anos, e ela tinha 150 membros. 10 anos depois eu vou lá e ela tem 100 membros. No lugar de aumentar, diminuiu. E se perguntar quem conhece o pastor Salmão que veio aqui há 10 anos atrás, daqueles 100 que está lá, tem 20 que me conhece. Ou seja, o povo renovou, além de diminuir, ainda renovou a quantidade. Não sei se você está conseguindo entender. É porque não tem a essência da liderança de outras pessoas. Eles pensam que liderar é dizer, vem para cá porque aqui eu vou coordenar você. Não, é orientar. Não vou mandar você para um lugar, eu vou junto com você. Sirva outras pessoas. A liderança que serve, com certeza, ela consegue cativar mais e fechar as portas dos fundos. Talvez seja isso que faltava na revelação de Deus para o seu projeto. Entendeu? Então vamos lá. Tem esse livro aqui de Charles Sheldon, Em Seus Passos, o que faria Jesus? A pergunta é muito interessante. Se você quiser, procure esse livro para ler. Em seus passos, o que faria Jesus? Responda essa pergunta para você mesmo. E esse Charles Sheldon, ele fala de um acontecimento quando ele foi para assumir uma igreja em uma das cidades dos Estados Unidos. E quando chegou lá nos Estados Unidos, é comum o maior culto ser domingo pela manhã. Todo mundo estava esperando o pastor para a posse, mas ninguém o conhecia. E ele chegou bem cedo como mendigo e rodou naquelas regiões. Eu me lembrei de um negócio que tem um pessoal aí que se veste de mendigo e entra na igreja, entende? E eles gravam vídeo ainda, põe na internet, mas eles querem entrar tirando a ordem do culto. Ele acha que porque é um mendigo, a igreja tem que abraçar direitinho, receber e colocar em qualquer lugar. E eu sei que tem que tratar todo mundo bem, mas a igreja precisa ter organização. Não estou me referindo à história do pastor Charles Sheldon, não. Mas ele se vestiu como mendigo e ele andou naquela região da igreja pela manhã. Ele viu os crentes indo para a igreja, era na rua. Ele abordou alguns crentes e ele viu como foi o tratamento desses crentes, como é que os crentes tratavam a um mendigo. E deu trabalho para ele entrar na igreja. Mas depois de identificar-se para alguns e pedir segredo, ele consegue entrar na igreja. Para surpresa de todos, quando o pastor vai tomar posse, era ele, aquele que se apresentou como mendigo, era o pastor. E ele fala da forma como ele foi tratado pelos crentes na rua, na porta da igreja. Eu pergunto para você, em seus passos, o que faria Jesus? Saudades do saudoso pastor Oscar Antunes, foi quem me apresentou esse livro. Tem homens que Deus recolhe, mas marca a nossa vida, né? Pastor Oscar Antunes, pastor presidente da Assembleia de Deus de Divinópolis, Minas Gerais, pessoa com quem eu convivi e trabalhei, uma pessoa que me inspirou a memorização da Bíblia também. O sexto princípio, ou fundamento para a liderança. Você sabe qual a sua fonte de valor pessoal? Eu falo muito que eu me espelho nas pessoas. Isso é reconhecer a grandeza de Deus nas pessoas. Qual a sua fonte de valor pessoal? Para que a vida faça sentido, nós precisamos saber exatamente quem somos e o que somos em Deus.
quando essa carência interior está plenamente suprida nele, não precisamos provar nada para ninguém. Você conhece o seu Deus? O que o seu Deus representa para você e o que você representa para o seu Deus? Você está convicto da sua chamada, do seu ministério? Você sabe da sua vida pessoal com Deus? Você vai dedicar mais tempo para o serviço dos outros, para servir desarrumadamente, sem precisar se preocupar, porque você sabe que a fonte do seu valor pessoal está em Deus. Você sabe quem você é em Deus. Não importa o que digam que você sabe quem você é em Deus, mas você precisa saber quem você é. Qual a sua fonte de valor pessoal? Sua fonte de valor pessoal. Número 7. Você realmente quer servir? Realmente você quer ser líder? Abra mão do poder. Se realmente quer servir, abra mão do poder. Aí está o verdadeiro sentido de ser líder cristão. Se você quiser ser chefe, gerenciar empresas, é outra coisa. Estou falando de liderança cristã, serviço do reino. Abra mão do poder. Falei na primeira aula ou na aula passada que quanto mais nós crescemos no ministério, mais nós diminuímos. Que quando nós aceitamos Jesus, nos tornamos servos. Quando nos batizamos e confessamos publicamente, servos 2 vezes. Quando nós fomos chamados para ser auxiliar, servos 3 vezes. Consagrados ao diaconato, 4 vezes servo. Fomos presbíteros, servos 5 vezes, evangelistas, servos 6 vezes, e o pastor 7 vezes servo, mais do que os outros. E olha que 7 fala de plenitude, né? Pois é. Então, quer servir? Realmente, abra mão do poder. Alguém pode escrever no comentário que tem uma contradição nas minhas palavras, porque geralmente as pessoas abrem mão do seu poder porque elas acham que não tem. Não é disso que eu estou falando. Por exemplo, se o boi soubesse a força que ele tem, ele não permitiria o homem furar o seu nariz e passar uma corda e lhe puxar, lhe dominar para onde quer. Irmão, se furou o nariz e passou um cordão na venta de um boi, na fuça de um boi, acabou a força dele. Você domina e leva para onde quer. Se o boi soubesse a força que ele tem, dane-se o nariz, ele não vai morrer por causa daquele corte. Ninguém o dominaria. Não teria cerca de arame que o segurava, mas o boi não sabe o que tem. Tá? Não comparando ninguém com o boi, mas as pessoas também, elas abrem mão do poder que elas têm, do seu direito de liberdade, de voz. Elas se submetem, se reprimem porque elas não sabem, elas vivem dentro da sua bolha, elas não sabem do seu potencial. Eu quero dizer que você tem potencial, porém, estou dizendo, se você quer servir, realmente, você deve abrir mão do poder. Não estou falando de você se isolar na sua bolha, não é isso não. Quando eu digo abrir mão do poder, é você se colocar ao serviço de outras pessoas, porque aqui está autoridade e autoritarismo. Metade da palavra é igual, mas o significado é muito diferente. Veja bem, autoridade, respeito, admiração, exemplo, segurança, coerência, confiança. Entende? Carinho. Olha o afeto da criança, da idosa ali, né? Agora olha o autoritarismo. Força, medo, imposição, opressão, rigidez. O autoritarismo, ele bloqueia a criatividade. O autoritarismo, ele tira a espontaneidade e a alegria da pessoa. Entende? Então não pense que é porque eu sou autoridade. Será que as pessoas elas estão te respeitando ou elas têm medo de você? Entendeu? Porque comigo se escreveu, não leu, o pau comeu. E aqui que Deus colocou para mandar foi eu. Misericórdia, Jesus, misericórdia. Não vai marcar o nome de ninguém no comentário, irmão. Pois é. Não confunda autoridade com autoritarismo, tá? Não confunda.
que liderar não é impor. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Eu coloquei aqui uma diferença eu coloquei leader e boss, está no inglês, leader e boss, mas olha, o sucesso está no topo da pirâmide, no topo da montanha. E eu coloquei aí a diferença de ser líder e de ser chefe. Esse boss é chefe, tá? A diferença de ser líder e de ser chefe. Esses que estão no topo da montanha, debaixo da bandeira, estes ali é líder e chefe. Olha a equipe de azul. A equipe de azul é a equipe do líder. A carga precisa chegar no alto da montanha. A equipe está empurrando, trazendo a carga, mas o líder está ajudando junto a puxar. E o boss, o chefe, né? Cruza os braços e diga: eu faço o serviço de vocês, força, tragam isso até aqui. Faça o serviço de vocês, entendeu? Há uma diferença, para você entender melhor, olha só. Às vezes o chefe sai pesado, né? Só a carga da equipe já era muito, mas ele ainda sobe em cima e diz: é obrigação de vocês, até a mim vocês têm que levar, entendeu? Enquanto que o líder, ele puxa a fila: vamos chegar até lá, vamos juntos, vai dar certo, tá bom? Então há uma diferença tremenda entre líder e chefe. Olha, 2 barquinhos aí, olha o barquinho do chefe. O chefe aponta e diz: vamos, remem, vocês são uma equipe, e essa equipe precisa remar. 2 remos. O líder não, diz: vamos remar, nós somos uma equipe, precisamos remar. Há uma diferença de chefe e de líder, tá? E entenda que a ferramenta mais poderosa de liderança continua sendo a mais simples: dar o exemplo. Preciso que você entenda isso, que dar o exemplo é a mais poderosa arma de um líder. A mais poderosa arma de um líder continua sendo o seu exemplo. Número 8. Na sua liderança para Deus, pratique o princípio da submissão mútua na sua liderança para Deus. Submissão, a gente às vezes não gosta muito de se sujeitar. Submissão é o ato voluntário, deliberado, consciente e ativo, onde a pessoa se coloca na posição de servo e não de senhor, tá? Só que isso é sujeição, tá? Sujeição, ato voluntário, deliberado, consciente e ativo, onde a pessoa se coloca na posição de servo e não na posição de senhor. O hebraico, o senhor ali é o Adonai. Adonai é como se fosse o proprietário, tá? O proprietário, o dono de escravo. Então, sujeição é se submeter. Porém, há uma reciprocidade na questão de submissão a outras pessoas. Porque submissão, é aquilo que está embaixo, e missão. Então é estar sob, estar embaixo, né? Estar sob a mesma missão, estar debaixo do mesmo propósito. Não tenha dificuldade de estar junto com outras pessoas debaixo do mesmo propósito, tá bom? Não tenha essa dificuldade. Pratique o princípio da submissão à autoridade. Eu não estou generalizando. Eu sei que tem pessoas que abriram ministério por causa de uma visão de Deus. Eu sei disso. Mas eu sei também que tem pessoas que abriram ministério porque não conseguem se submeter a nenhuma liderança. Porque se submeter a líderes é difícil. Entendeu? Então ele prefere: eu vou ser. Mas interessante, porque aí ele não quer se submeter a uma liderança maior e ele abre o próprio ministério. Agora ele vai liderar. E ele vai abrir novos trabalhos e ele quer que os outros se submetam a ele. E se os outros tiverem a mesma visão dele, de Deus, a visão de Deus, de sair e abrir, aí já é do diabo, porque saiu de mim e abriu outro ministério. Só é de Deus se ficar com ele, se sair dele é do capeta. Você entendeu?
nós como cristãos precisamos desenvolver melhor a submissão à autoridade. O que é submissão? Já falei, estar debaixo de uma missão, da mesma missão. Submissão. Quando uma mulher não se submete ao seu marido, isso é feio, isso é submissão. Pois é, uma mulher que não se submete ao seu marido, um filho que não obedece ao seu pai, um empregado que não aceita as ordens do seu chefe, um discípulo que não se submete aos líderes. Sabe, tudo isso, quando você vê uma mulher que não se submete ao marido, quando você vê um filho que não obedece ao pai, quando você vê um empregado que não acata as ordens do chefe, ou discípulo que não se submete aos seus líderes, é porque ele está cheio de si mesmo. Quem está cheio de Cristo está cheio de obediência. Tá? O Evangelho de Cristo aniquila com a independência do homem, bem como com a rebeldia. Tá? Ele faz do homem um ser submisso. O Evangelho de Cristo faz do homem um ser submisso. Eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Tem mesmo? Quando eu aceitei Jesus, o meu livre-arbítrio acabou. Porque eu me entreguei na mão dele e agora é do jeito dele. 3:8, né? João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas o vento não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito. Você já nasceu pelo Espírito? Você já não se manda, você não se governa. Onde o vento do Espírito soprar, você vai. Mas tem gente que está esperando só o vento do Espírito. A voz de Deus, entenda, ela vem na boca da sua liderança. Será, pastor? Samuel vai dormir. Aí vem a voz de Deus. Samuel, Samuel. Ele acordou, correu lá, bateu na porta do sumo sacerdote Eli. O Senhor me chamou? Não, meu filho, não te chamei, volta a deitar. Samuel, Samuel. Foi lá. Senhor, o Senhor me chamou novamente? Não, meu filho, volta a deitar. E então, na terceira vez, o velho entendeu que era Deus quem chamava o menino. Quem que chamava o menino? Deus. Onde o menino ia bater? Na porta do quarto do sacerdote. Sabe com quem que a voz de Deus se parecia? Exatamente. Goste você ou não, a voz de Deus se parece com a voz da liderança. A voz de Deus parece com a voz do seu pastor. A voz de Deus é como a voz do seu líder. Então o vento sopra onde quer, mas não fique esperando o vento soprar e seja como folha levada. Não. A voz de Deus vai soprar para você através da liderança. Então tem muita gente aí que não quer se submeter à liderança, aí funda ministério. Não tem nada contra quem funda ministério. Não, quem me conhece sabe disso. É possível haver uma chamada, uma vocação especial de Deus, uma visão. Mas muita gente está fazendo isso porque não se submete à liderança. Só que aí depois, quando outros fazem a mesma coisa, aí já é do diabo, porque está saindo dele, não quer se submeter a ele. E se o outro falar assim, não, porque eu recebi de Deus uma visão para o meu ministério próprio, aí ele não concorda de jeito nenhum. Porque só quem tem visão de Deus é ele. Deixa eu passar aqui, senão eu vou perder aluno, né, irmão? Misericórdia. Eu estou só te ensinando, tá bom? Você come se você quiser. Vamos para frente. Número 10, para terminarmos. Liderar, entenda que liderar não é a mesma coisa que administrar. Não, não. Liderar não é a mesma coisa que administrar. Eu não estou dizendo que se você é líder, você não é administrador. Não estou dizendo isso. E nem estou dizendo que se você é administrador, você não é líder. Estou dizendo que liderar é uma coisa e administrar é outra. É possível ser líder e ser administrador? É possível. Como é possível ser administrador e ser líder também? Como você vai concordar comigo que tem pessoas que se destacam mais na liderança, mas é péssimo de administração? Conheço pessoas fenomenais na liderança, na motivação, entende? Ele consegue ganhar
muita gente para Jesus, ele só não consegue manter, entende? Porque ele não tem administração. Ele é bom de liderança, mas ele não é bom administrador. E conheço pessoas que são excelentes administradores, mas não são bons de liderança. Mas é possível você entender isso, conciliar e desenvolver as duas coisas e tentar não ter uma perna maior do que outra. Porque há diferenças entre administrar e liderar. Por exemplo, administrar é assumir responsabilidades, fazer acontecer. Liderar é influenciar, é guiar na direção certa. Tá bom? Então, veja que há uma diferença: assumir responsabilidade, fazer as coisas acontecer. Agora, liderar é influenciar e guiar na direção certa. Até porque a administração, ela trabalha com os recursos que ela tem, e a liderança às vezes faz aparecer recursos, né, irmão? Por exemplo, administrar ou liderar? Administrar, número 1. Os administradores fazem as coisas de forma certa. Os líderes não fazem número 1. Liderar não é fazer as coisas de forma certa, não. Enquanto administradores fazem a coisa certa, enquanto administradores fazem as coisas de forma certa, o líder faz a coisa certa. Fazer a coisa certa não é fazer de forma certa, tá? Número 2 aí, ó, o administrador opera sobre os recursos físicos da organização, sobre o seu capital, tecnologia, matérias-primas, habilidades profissionais. Esse é administrador, enquanto que o líder, ele opera sobre os recursos emocionais da organização, sobre os seus comprometimentos e aspirações. Ele motiva as pessoas e faz as pessoas despertarem o seu potencial, e às vezes o recurso nem existe, mas a motivação das pessoas faz com que o recurso chegue. Porque administradores, chefes são obedecidos, e na liderança, os líderes são respeitados. Espero que você seja líder e não seja chefe. Porque já falei, mas eu vou repetir. Não é autoritarismo. Liderar não é impor. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Tem pessoas que têm esse complexo de grandeza. Eles gostam de diminuir os outros, de inferiorizar, de humilhar, né? Tem liderança, irmão, que parece os agentes de imigração de Londres. Você já entrou no aeroporto de Londres? Os agentes da imigração de Londres, eles estão numa cabine já no alto, assim. Quando você chega lá, que eles falam para você, passport, please. Você não dá o passaporte para ele assim, você já dá o passaporte para ele assim, ó. E ele já pega o seu passaporte de cima para baixo, olhando você de cima para baixo. Você olha para ele de baixo para cima. Você já se sente assim, aquela pessoa, meu Deus do céu, será que ele vai deixar eu entrar? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E tem líder que é desse jeito, eles gostam de olhar as pessoas de cima para baixo, né? Não faça muito assim não, senão que par cai de sua cabeça, tá bom? Então, não seja essa pessoa autoritária. Olhe os outros por igual e entenda que Deus te colocou para orientar elas, para informar elas, para aperfeiçoar elas. Tá? Vou terminar a aula com uma mensagem de Albert Einstein. Ixi, pastor, pensei que ia ser de um profeta da Bíblia. Pois é de Albert Einstein, o gênio, pai da teoria da relatividade. E Albert Einstein disse que insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e querer resultados diferentes. Isso é insanidade. Querer resultados diferentes, mas as atitudes são a mesma. Você entendeu? Porque trabalhos continuam 10, 15, 20 anos do mesmo jeitinho? Porque não mudam as táticas. Eles querem resultados diferentes, mas as táticas de trabalho, as estratégias, a forma de liderar é a mesma. Então, analise e tente ser o melhor líder.
Não importa a área que você esteja. Se você for pedreiro, seja pedreiro. Não seja mela colher, meia colher, não sei como é que fala na sua região. Não seja meia boca, não. Se você for carpinteiro, seja do melhor. Se você for azulejista, faça um serviço encantador. Tá? Faça sempre o seu melhor. Sempre o seu melhor. Houve um homem que ele era um mestre de obra. Trabalhou 25 anos para uma empresa. Ele era o melhor mestre de obra que a construtora tinha. E num certo dia, ele chegou para sua chefia e ele disse: eu não quero mais. Eu já tenho 25 anos, apesar de ter saúde plena, mas eu já estou com os meus 40 e poucos anos, 45 anos. Eu quero me aposentar. O chefe lhe falou: é direito seu. Mas não aposente não, trabalhe com a gente mais. Não, estou cansado dessa vida. Insistiu. Falou para o chefe que ia sair. Se o senhor não me sair, eu vou pegar as contas. Mas se o senhor não me aposentar, eu vou pegar as contas. Tá. Saiu dali. O chefe chamou ele para uma conversa mais tarde. Falou: eu estive pensando no que você falou, mas por favor, eu queria que você assumisse só mais um projeto. É coisa de 2 meses. Só mais uma construção. É uma casa muito especial. É um cliente que merece. Queria que você assumisse o projeto do zero. Porque você é o que sempre faz o melhor. E essa pessoa dessa casa, ela é uma pessoa muito especial para a empresa. Então, não, por favor, aceite. O chefe implorou, ele aceitou por mais 3 meses. E já fez tudo mal acabado. Até as portas, o acabamento já não era mais igual, não. Já tudo emperrava, não fechava direito. Já não usou o mesmo material. Mas ele conseguiu 2, 3 meses concluir a última construção. Quando ele foi para entregar a chave, o chefe juntou toda a equipe, deram uma salva de palmas e pegou a chave e entregou para ele. E disse: você construiu a casa que você vai passar o resto de sua velhice. Parabéns, você é o melhor funcionário que nós já tivemos. Faça como se você estivesse fazendo para você. Se você for porteiro, seja o seu melhor porteiro. Se você for professor de escola dominical, seja o melhor professor. Tá? Não importa a função onde você estiver, seja por excelência. Então, não espere ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Deus te abençoe. Eu comecei essa aula, alguém diz: pastor, começou essa aula sem orar. Eu não devo quebrar meu galardão na oração e dizer para você quanto tempo eu orei antes dessa aula, tá? Mas eu não comecei a aula sem orar. Talvez eu não orei no vídeo, tá bom? Mas me permita orar com você. Deus de Israel, Tu és o Senhor de toda a ciência, Tu és o Deus da sabedoria, Tu és o Deus do conhecimento. Eu quero Te louvar pela vida de cada um dos meus alunos, cada um dos meus irmãos. Pai, eu espero poder despertar neles o desejo de servir, de serem líderes por excelência, de serem melhor, de buscarem conhecimento secular, conhecimento da Tua palavra, de lerem a Bíblia Sagrada. Eu espero alcançar, que o Senhor me dê esta graça. Pai, abençoa cada um deles, em nome de Jesus, que sejam excelentes na posição que o Senhor lhe colocou, e que possam fazer isto de forma tão especial que possam alcançar naturalmente para eles posição de honra, lugares honrosos. Seja sobre eles a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deixe o seu comentário, tá bom? Neste vídeo, quando você terminar de assistir a aula. Tem dúvidas? Escreve suas perguntas, porque eu anoto todas elas e na segunda-feira eu vou responder as suas perguntas na nossa resenha. Não esqueça de assinar, de procurar a lista de presença da segunda aula, aula 2, e de assinar, ou seja, escrever o seu nome lá. Se você quiser ir para o WhatsApp, lá dentro do WhatsApp nós temos uma comunicação melhor no nosso grupo.
Não poste nada lá no grupo do WhatsApp que não seja referente ao curso, nem aqui dentro desse grupo. Inclusive eu já comecei a excluir pessoas. Tem pessoa, irmão, aí que mandou convite para 50 e 10 para vir para dentro do grupo sem falar do que se tratava. E tem um bocado de gente dentro do nosso grupo que não sabe do que se trata. Aí tem gente aí postando política, postando essas coisas, entendeu? E nosso grupo não é o lugar para isso. Sinto muito. Eu conto com a ajuda de vocês. Monitore quem você convidou. Vê se fulano já assistiu a aula, fulano procedeu o seu pagamento. Me ajude. Mantenha a comunicação comigo pessoal em linha direta. No grupo do WhatsApp, lá você tem o meu número pessoal. Fale comigo quando precisar, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Vai dar certo. Convide. Permita eu dar esse aviso aqui. O aviso é: dá para entrar no curso, sim. Porque a mesma pessoa entrando atrasada, as aulas estão postadas dentro do grupo, dá para a pessoa assistir. Então, convide outras pessoas para vir estudar conosco antes de entrarmos no segundo mês de aula. Tá bom? R$2 inscrição e a primeira mensalidade. Você ainda não fez o pagamento desses R$2? Tá? Faça. Agora, se você tem convicção que não, eu não vou desistir, eu vou continuar, pastor. Inclusive, já quero que se manifeste, isso me ajuda muito, você se manifestar e dizendo: pastor, eu vou continuar. Eu já sei com quem eu posso contar ou não e posso me projetar de formas diferentes, entendeu? Eu me intensificar mais na divulgação, não sei. Então, se você vai continuar, deixe claro para mim que você vai continuar. Mas se você ainda não procedeu o pagamento, mas você pretende continuar, não preocupe. Dia 30, você tem que proceder o pagamento de R$25, certo? Da segunda mensalidade. No lugar de você pagar R$25, você paga os 27, tá bom? E aí vai dar certo. Mas chame outras pessoas. Você que está no curso de liderança, você só se não quiser, mas se você quiser, você já está inscrito para o nosso curso de hebraico. E no nome de Jesus, daqui a um ano você está lendo a Bíblia nos textos originais. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vencemos mais uma, graças a Deus. Vencemos mais uma.